Amantíssimos irmãos e irmãs em Jesus, muito boa noite. Tem uns recadinhos aqui, eu gostaria de agradecer a toda a direção da casa, ao Marcos, a Tânia, a todos os colaboradores, pela paciência de nos ouvir, de nos convidar, de nos receber. Toda vez que nós viemos aqui, nós somos muito bem recebidos. E o carinho nosso é muito grande também. Neste mês aqui, o mês que vem, a gente tem uma sequência de palestras. Amanhã, dia 30, quarta-feira, eu vou estar na Fraternidade Espírita União, lá na Penha. Não sei se vocês conhecem, eu também não conheço a casa, vai ser a primeira vez. No dia 12 de maio, na Casa Espírita Amor e Esperança, no Sapopemba, também pela primeira vez. No dia 17 de maio, no Centro Espírita Josefa Olímpia de Oliveira, fica na Vila Matilde. Nós vamos lá falar sobre uma palestra que já fizemos aqui, A Vida em Outros Planetas. Há muitas moradas na casa de meu pai. No dia 29 de maio, estaremos no Grupo Fraternal Joana de Ângeles, lá em Guarulhos, bem pertinho de casa, pertinho da Rádio Boa Nova. E no dia 31 de maio, estaremos numa casa que acho que vocês não conhecem. É uma casa nova, chama Fraternidade Espírita Irmã Maria. Estaremos de volta aqui no mês que vem, falando sobre o Evangelho de Jesus. Bem, nós temos aí também uma novidade para vocês. Estamos de malas prontas, né? Eu e minha esposa. A partir do segundo semestre, nós estaremos mudando para a cidade de Atibaia. Vamos sair de Guarulhos e vamos para Atibaia. Então vai ficar um pouquinho mais longe de vocês. Mas o carinho, a atenção, sempre serão os mesmos. E toda vez que a equipe me convidar, nós viemos aqui para poder fazer a palestra com vocês. Tá bom? E amanhã também, não sei se vocês se lembram, dia 30, vai fazer 1 ano da desencarnação do meu irmão. Eu lembro que o ano passado ele desencarnou, 8 dias depois nós estivemos aqui fazendo uma palestra com vocês. E no dia 3 de maio, desencarnou meu pai também. Então foram em 72 horas, 2 desencarnações na família. Então, como vai fazer 1 ano, gostaria que vocês, quando pudessem, fizessem uma vibração pelos dois. E para quem não sabe também, o último recado aqui, amanhã, dia 30, o Divaldo Franco estará no Centro Espírita Perseverança, aqui na Zona Leste. Ele vai fazer uma palestra às 21 horas, tá bom? Eu não estarei porque tenho palestra também. Então ele divulga lá no Perseverança e eu vou divulgar na outra casa, tá bom? Lá na Penha. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ó. Fora da caridade não há salvação. Isso está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15. Então, levantando-se um doutor da lei, disse para Jesus para o tentar. Porque os doutores da lei, eles sempre queriam deixar Jesus numa situação que para eles era sem saída. Então, ele fez a pergunta ao mestre. Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu a ele, o que é que está escrito na lei? E o homem então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem ainda insistiu e perguntou para Jesus, mas quem é o meu próximo? E Jesus, então, tomando a palavra, lhe disse, um homem descia da cidade de Jerusalém até Jericó. Então, Jesus começou a contar para ele a parábola do samaritano. E esse homem, ele viajava de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho, ele foi assaltado por ladrões, por malfeitores, num desfiladeiro. Os homens levaram todos os seus pertences, todo o seu dinheiro, levaram a sua montaria e também ainda aplicaram uma grande surra nele. Ele apanhou bastante, ficou sangrando. E deixaram aquele homem seminu e semimorto ali na estrada. Acontece que, depois de algum tempo, passou um sacerdote no local. Esse sacerdote viu o homem ali, mas ele resolveu ir embora. Logo na sequência, passou um levita, que
E o levita também viu o homem ensanguentado, não queria se comprometer com a situação. Foi embora e deixou o homem ali. E por último, chegou então um samaritano. O samaritano, a figura que Jesus se utiliza nessa parábola. E para que nós tenhamos uma ideia, nós trouxemos aqui também o mapa da Palestina na época de Jesus. Então, para quem está aí atrás, está um pouquinho difícil de ver, mas nós trouxemos um outro mapa, esse colorido aqui. Acho que dá para ver melhor. Então, aqui nós temos a Palestina na época de Jesus. A Palestina, ela era dividida ao meio, aqui assim, nessa área azulzinha, é o Rio Jordão. À esquerda, nós temos ao norte a Galileia, ao centro a Samaria e ao sul a Judeia. E à direita nós temos Galanítide, ao norte, Decápolis ao centro e a Pérea ao sul. Mas a parte que nos interessa é essa parte aqui onde está a luzinha, tá vendo? Galileia, Samaria e a Judeia. A Samaria, aqui onde está a luzinha, a parte central, os samaritanos eles não eram bem vistos pelos judeus. Os judeus simplesmente detestavam os samaritanos. Eles também não se davam muito bem com os galileus. Mas os samaritanos era questão de honra, né? Como se fosse Brasil e Argentina, não é? Então, foi justamente essa figura do samaritano que Jesus se utilizou na sua parábola para passar o ensinamento ao doutor, ao mestre da lei. E então, ele disse que esse samaritano, ele passou pela estrada, ele viu aquele homem deitado e foi ver o que havia acontecido. Constatou que esse homem estava vivo. Sim, ele estava vivo. Então, ele desceu de sua montaria, prestou os primeiros socorros, colocou azeite, colocou unguento nas feridas, pôs esse homem em sua montadura e o levou até a estalagem. Lá ele chegou e deu uma boa quantia de dinheiro para o estalajadeiro, o dono da hospedagem, e disse que aquele dinheiro era para ser usado enquanto o homem ali estivesse. E quando ele, o samaritano, retornasse de sua viagem, se o homem estivesse gastado um pouco mais, que ele pagaria a diferença. E Jesus, então, voltando-se ao doutor da lei, perguntou qual dos três foi o próximo daquele homem que estava adoecido. E o doutor da lei teve de responder que foi o samaritano. E Jesus, então, lhe disse, faça a mesma coisa e você vai ganhar o reino do céu. E toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Vejam aí, a caridade e a humildade. Ou seja, as duas virtudes que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. A humildade e a caridade, Jesus sempre nos recomenda, enquanto que o orgulho e o egoísmo, ele sempre combate. Não é? E Jesus também não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a nossa salvação, mas como a única condição. Então vejam que nós colocamos aqui em vermelho, a caridade é a única condição, é a condição única para a nossa salvação. Então vejam qual a importância de nós praticarmos a caridade. E aí temos o mandamento maior. Tudo isso no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas os fariseus, tendo sabido que Jesus calara a boca dos saduceus, eles se reuniram e um deles, que era doutor da lei, também tentando Jesus, fez a questão: Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Então temos aí, a caridade e a humildade são as sendas da salvação, enquanto que o orgulho e o egoísmo são as chaves da perdição. E não podemos amar Deus verdadeiramente se não amarmos o nosso próximo. E nem amarmos o nosso próximo sem amar a Deus.
E também não podemos amar Deus sem praticar a caridade para com o nosso próximo, nosso semelhante. A necessidade da caridade segundo São Paulo. Olha aí, Paulo de Tarso traz isso para a gente. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas. A fé é possível até o ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, vejam a importância da caridade para a nossa evolução. Isso está em Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 13, versículos 1 a 7 e também versículo 13. A caridade, ela está ao alcance de todas as pessoas, do rico, do pobre, do bonito, do feio, do gordo, do magro, do sábio, do ignorante. E ela independe de qualquer crença religiosa. Então, qualquer pessoa, independente da sua religião, pode e deve praticar a caridade. Não é? Nós temos vários exemplos e alguns a gente vai citar aí. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, nós temos essa frase aí. Fora da igreja não há salvação. Só que essa frase não foi dita por Jesus. Não foi Jesus que disse isso. Fora da igreja não há salvação. Jesus disse fora da caridade, mas fora da igreja é coisa do ser humano. O ser humano que tinha assim, interesses particulares de trazer os homens, as pessoas para a sua igreja. Não é? Então, colocou essa informação, que na verdade não é verdadeira. Por quê? Essa informação faz com que os homens acabem entrando em conflito. Por quê? Se eu disser, fora da igreja não há salvação, para nós aqui, qual é a nossa igreja? Representa o centro espírita. Mas para os católicos, é a igreja católica. Para os protestantes, é a igreja deles. Mas dentro do protestantismo, quantas divisões nós temos? Temos os metodistas, os adventistas de sétimo dia, os batistas e assim por diante. Qual é a igreja que vai trazer a salvação? E o budismo? O que diremos? Da quimbanda, do candomblé, da umbanda? Não é? Se formos lá, eles vão dizer que a salvação está lá. Então isso traz uma divisão, traz algo que não é bom para o ser humano. Da mesma forma, nós também temos no Evangelho segundo o Espiritismo essa frase, fora da verdade não há salvação. Também outra colocação equivocada do próprio ser humano. Não foi Jesus também que fez essa colocação. Por quê? Quem somos nós, seres humanos da Terra, para termos conhecimento da verdade? Quem somos nós? Não é? Nós já estivemos aqui falando sobre as colônias espirituais, falamos também sobre a vida em outros planetas, e quem assistiu a essas duas palestras deve se lembrar que nós falamos que o planeta Terra, dentro do nosso sistema solar, é o planeta, um dos planetas menos desenvolvidos. Somos muito inferiores. Então, se somos tão inferiores, quem somos nós para determos a verdade? Não é? Então, é uma coisa um tanto difícil
de ser alcançada agora, pelo menos para nós. E, então, o ser humano tentando trazer as pessoas, arrebanhar as pessoas para as suas igrejas, colocam essas frases. E Jesus, lembrando, não disse isso, disse fora da caridade. Dentro de tudo isso que nós estamos falando, o Espiritismo, vejam aí, de acordo com o Evangelho, ele não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Por quê? Porque nós espíritas já temos esse conhecimento da nossa inferioridade, que nós estamos aqui num planeta escola, num planeta de provas e expiação, e estamos em evolução. Portanto, nós não somos detentores da verdade e nem da salvação. E aí, eu estava até conversando ontem com a gerente do banco, hoje também minha esposa me chamou a atenção para poder falar isso aí, e a gente estava explicando essa questão. Fora da caridade, fora da igreja, fora da verdade, não há salvação. E o que eu estava explicando para a gerente do banco é o seguinte. Nós ainda somos muito inferiores e temos muito de aprender. Então, quando nós dizemos fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, nós não estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. Até porque nós citamos algumas religiões aqui, que a gente lembrou de cabeça. Então, o que diz? Qual é a melhor religião? Qual é a melhor igreja? Se perguntar para o evangélico, é a igreja dele. Se perguntar para o católico, é a igreja dele. Se perguntar para o espírita, é o centro que ele frequenta, não é? Então, eu costumo dizer o seguinte, a melhor religião é aquela em que faz com que o ser humano se melhore, que faz com que o ser humano evolua, que ele melhore a sua condição moral, a sua condição espiritual. Essa é a melhor religião. Pode ser a evangélica, pode ser a católica, pode ser espírita, budista, quimbandista, umbandista, não tem problema nenhum. Aquela que faz com que a pessoa se melhore é a melhor religião. Tá bom? E aí nós temos alguns exemplos de caridade. A gente falou para o casalzinho 20 aqui da frente, o Jurandir e a Janete, que a gente ia citar o nome deles. Está aqui, ó. O Jurandir e a Janete, para quem não conhece, o casal 20 aqui, nossos amigos que participaram conosco da apresentação dessa palestra aqui, a Rosa Azul, que nós fizemos aqui. Que a Rosa Azul é o símbolo da fraternidade espírita Irmã Maria. E eu me lembro que estava chegando bem próximo do final da palestra, quando eu chamei o casal aqui na frente para me ajudar a contar esse final. E aí, acabei entregando uma rosa azul na mão da Janete. Ela levou essa rosa e eles, depois do trabalho aqui em cima, desceram para a sala de tratamento espiritual. Lá chegando, eles depararam com uma moça que estava passando por um tratamento. O seu marido estava em fase terminal no hospital. E a Janete tinha acabado de receber a rosa azul da minha mão. Mas ela não teve um pingo de dúvida. Ela deu essa rosa na mão da mulher, na mão da moça, e pediu para que ela entregasse para o seu marido lá no hospital. E ela assim o fez. Eu fiquei sabendo do desenrolar dessa história há 2 semanas. Eu até então não sabia. Quando eles me falaram, eu fiquei assim, muito emocionado. Ela foi até o hospital e entregou aquela rosa para o marido. E ele ficou tão contente que ele pediu para que a mulher plantasse em casa, mas a rosa não tinha raiz. E na sequência chegou no hospital onde ele estava um grupo espírita, o qual eu também não conheço, e chegou trazendo uma mensagem para aquele rapaz que estava em fase terminal. E qual era o teor da mensagem? A rosa azul. Então vejam que foi uma intuição que eu tive de fazer essa palestra aqui, e essa intuição estava mais do que certa, né? Então a gente soube que a rosa que nós trouxemos, a palestra que a gente passou, trouxe alguma coisa de bom para alguém. E dentro dos exemplos de caridade, nós temos também a juventude espírita da fraternidade Irmã Maria. Tem alguém da juventude aqui? Juliana? Quem mais? Quem mais? Então, sintam-se homenageados aí. Levem meus parabéns para toda a fraternidade, para toda a equipe, né? Por quê? Para quem não sabe, foi feita uma campanha de arrecadação de alimentos para uma tribo de índios lá na Zona Sul,
em Santo Amaro. Para quem não conhece São Paulo, porque a gente está falando, porque a palestra está sendo transmitida para todo o Brasil, para o mundo todo, via internet. Então, quem não conhece São Paulo, nós estamos aqui na zona leste da capital, e eles foram até a zona sul, em Santo Amaro. É muito longe, muito longe. Eles abdicaram dos seus lares, do conforto dos seus lares, no domingo, logo pela manhã, e foram até lá para entregar esses mantimentos aos índios que estão tão necessitados. Então, não deixa de ser um belo exemplo de caridade. E aquelas pessoas que trouxeram os mantimentos também estão praticando a caridade. O outro exemplo, ele não está aqui hoje, pelo menos não vi, né? O grupo Apenas um Sorriso, é o nosso querido Márcio Massaroto, que é da Fraternidade Espírita Irmã Maria também. Para quem não sabe, ele tem um grupo de teatro, e esse grupo faz apresentações em albergues, não é? Atendendo os nossos irmãos moradores de rua. Eles apresentam peças teatrais, fazem palestras motivacionais, e já nos convidaram, e nós estamos participando com eles também, com apresentações de playbacks do Elvis Presley. Tudo isso para alegrar à noite a vida daquelas pessoas que não têm um lar para dormir. Quando nós chegamos lá, o salão fica repleto. Não, eu digo, nós não sou só eu, a equipe toda. O salão fica repleto, esperando a nossa chegada, para que a noite deles seja um pouquinho melhor, que eles tenham um pouquinho mais de alegria. E aqui colocamos também, em quarto, um sargento PM, eu até não coloco o nome dele aqui, porque eu não falei com ele, mas ele é evangélico. Esse é um sargento que trabalhou comigo, e ele é uma pessoa que faz distribuição de alimentos, ele distribui jantar, né, comida quentinha à noite para os moradores de rua. Isso sai do próprio bolso dele, ele prepara toda a comida na casa dele com a esposa, e ele me disse: Aloísio, a comida que eu entrego nas mãos dos nossos moradores de rua é a mesma que eu como em casa. O cardápio é o mesmo. Não há diferença nenhuma na qualidade nem na quantidade. E ele faz isso tudo por conta própria. Então, são pessoas que merecem a nossa consideração e são exemplos de caridade. E por falar em exemplo de caridade, nós temos aí a figura do Eurípides Barçanufo. Não sei se vocês conhecem, mas podem inclusive acessar no site da Fraternidade Espírita, tem a biografia dele, viu? Se tiverem um tempinho, dá uma lida lá, vocês vão ver com mais ênfase aquilo que eu vou passar aqui. O que eu vou passar é um pequeno resumo. Para quem não conhece, são as fotos do Eurípides Barçanufo, tá bom? Um grande brasileiro. Vamos ver alguns detalhes da vida dele. Ele nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no dia 1º de maio de 1880. Por isso também que a gente está colocando a figura dele aqui, até porque estamos bem próximo da data de aniversário dele, 1º de maio. E ele desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, com apenas 38 anos de idade, vítima da pandemia de gripe que assolou o nosso país no final do século XIX e início do século XX. Ele auxiliava os professores e lecionava para os seus colegas de classe. Em janeiro de 1902, ele fundou o Liceu Sacramento, onde ele exerceu a profissão por 5 anos seguindo, lecionando, inclusive, todas as matérias do curso quando era necessário. Então, vejam que era uma pessoa muito inteligente, muito dedicada, e utilizava o seu conhecimento para passar para os outros. Isso é um ato de caridade também. Ele redigiu por 2 anos a Gazeta de Sacramento, e na Gazeta ele escrevia sobre economia, política, direito público, escrevia também sobre métodos educacionais, literatura, filosofia, entre outros assuntos. E também tinha profundos conhecimentos de direito e também medicina e direito. Então vejam que ele era conhecedor de muitas coisas. Vejam o que mais ele conhecia. Ele conhecia astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais, literatura, e tudo isso com uma segurança tão grande, e o mais interessante, que ele não tinha sequer o diploma do curso superior. Então vejam que é uma pessoa que era autodidata,
fazia os seus estudos e passava todo esse conhecimento às demais pessoas. Então, tudo isso fez com que ele se tornasse um grande espírito. E pelo período de 6 anos, ele também foi vereador lá na sua cidade. Mas, por divergências com o governador de Minas, ele acabou se afastando da política e voltou-se, então, para a religião. Para quem não sabe, Eurípides Barçanufo, ele foi um fervoroso católico, ele era católico. Ele era presidente da Conferência de São Vicente de Paula. E quando ele tomou conhecimento de algumas curas que estavam acontecendo por meio do Espiritismo, e que seus parentes na cidade de Santa Maria, lá em Minas Gerais, frequentavam o Centro Espírita Fé e Amor, e lá eram feitas curas. Então ele foi até lá para poder conhecer que doutrina era essa. Então, em 1905, ele converteu-se ao Espiritismo e tornou-se, desde então, o maior divulgador da doutrina naquela região mineira. Vejam que interessante. E ao comunicar o fato à sua mãe, ou seja, para dizer para sua mãe que ele tinha se tornado espírita, a sua mãe entra numa crise muito grande. E ele, então, percebe que a doença que assolava a sua mãe nada mais era do que uma obsessão. Ele viu o espírito obsessor que estava perturbando a sua mãe. E em companhia de seu tio Mariano, ele evocou esse espírito, que é um irmão ainda inferior, e acabou conseguindo distanciar esse irmão de sua mãe. A sua mãe ficou curada por meio do Espiritismo. E, durante 12 anos e 7 meses, ele foi presidente do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que foi fundado por ele mesmo. E desse grupo surgiu, então, no dia 2 de abril de 1907, o magnífico e grande colégio Allan Kardec. Vamos ver aí. Aqui temos a foto do colégio Allan Kardec, fundado por Eurípides Barçanufo, no dia 2 de abril de 1907. Para quem não sabe, esse foi o primeiro colégio espírita do Brasil. E também ele dirigiu esse colégio até 8 dias antes da sua desencarnação. Todas as quartas-feiras ele lecionava, ele ensinava o Evangelho a todos os alunos do colégio. E certa vez, conta-se que Eurípides estava dentro da sala de aula, ele estava lecionando, de repente, ele, em espírito, ele se desloca até a cidade de Versalhes, lá na França. Se desloca lá, era a época logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele vai até uma reunião. E lá, ele então traz os nomes dos participantes dessa reunião, a hora exata em que aconteceu essa reunião e traz detalhes de tudo, quando ele volta para o seu corpo na sua cidade. Ele também assistiu nessa reunião a assinatura do célebre Tratado de Versalhes. Então, para quem não sabe, para quem está fazendo o curso na área da doutrina espírita, a esse fenômeno nós damos o nome de bicorporeidade. E não é qualquer médium que tem esse dom. Eurípides Barçanufo tinha e Santo Agostinho também. Ou seja, você está fisicamente num local, o seu perispírito se desloca até um outro local, ele vai lá, participa do evento e retorna para o corpo físico. Vejam que ele tinha realmente muitos dons. Só que a Igreja Católica, ela tomou conhecimento de tudo isso e não está gostando de nada do que estava acontecendo. Então desenvolveu uma campanha difamatória contra o Eurípides Barçanufo. E ele então participou de um debate numa praça pública com o reverendo Feliciano Iag, que veio de Campinas, interior de São Paulo. Esse reverendo ele era especialista em pregações evangélicas, era muito respeitado. Então, o próprio reverendo começou a falar na praça pública. E ele começou a falar e criticou muito. Ele fez fortes críticas contra o espiritismo, dizendo que a doutrina espírita nada mais era do que uma doutrina voltada para o diabo.
era coisa do diabo, do capeta, do demônio. E Eurípides estava tranquilo ali, ouvindo tudo aquilo, embora não concordasse com nada do que o reverendo estava falando. Chegada a sua vez de falar, ele então acaba tomando a palavra e diz que o Espiritismo, na verdade, é uma doutrina em que se pratica a caridade para com o semelhante. É uma doutrina em que se estuda o Evangelho de Jesus. Portanto, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com coisa errada. E depois de terminar a sua fala, o que ele fez? Ele foi em direção ao reverendo e deu-lhe um forte abraço. Abraçou o reverendo. Aquela atitude acabou emocionando todo o público. Público esse que chegava a mais de 2.000 pessoas na praça pública. Eurípides Barçanufo também era dotado de diversas faculdades mediúnicas. Vejamos aqui, ó. Ele tinha a mediunidade de cura, ele era receitista, ele era auditivo, era vidente, era intuitivo, falante e também psicógrafo. Vejam que ele tinha muitas mediunidades e utilizava tudo isso em prol do seu semelhante. Com auxílio dos espíritos superiores, dentre eles o Dr. Bezerra de Menezes, o nosso Barçanufo curava quase todas as enfermidades, quase todas as doenças. E para quem não sabe também, ó, Eurípides Barçanufo, José Petitinga, Jesus Gonçalves e Manuel Filomeno de Miranda fazem parte da equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. Quem quiser maiores detalhes, é só ler esse livro aqui, ó, Amanhecer de uma Nova Era, do Divaldo Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Eu sei o capítulo, mas não vou dizer, vocês que leiam o livro. Né? Fica muito fácil. Então a gente trouxe aqui, ó, antes desse livro, vocês devem ler esse aqui, tá? Transição Planetária, que a gente já mostrou. Aliás, eu trouxe aqui, o meu está aqui. Quem está aqui na frente está vendo que está cheio de papel dentro do livro. São anotações e pesquisas que eu faço para poder trazer para vocês nas palestras. Nesse livro aqui, o Divaldo Franco, com o Manuel Filomeno de Miranda, trazem a informação de que o planeta Terra está passando por uma fase de transição, de provas e expiação para a regeneração. E de acordo com o Espírito Emmanuel, o planeta Terra entrará em regeneração a partir do ano 2050. Quem quiser pode pesquisar no programa Transição, que foi feito com o Divaldo Franco, na Rede TV, no dia 15 de maio de 2011. Ele traz essa informação. Então, falta pouco tempo para a gente passar para uma nova fase. Aqueles e aquelas que quiserem aqui permanecer ou retornar numa outra vivência, vão ter de se melhorar muito para poder ficar no mundo de regeneração. Começando por esse que vos fala. E depois, então, nós torcemos a capa do livro Amanhecer de uma Nova Era. Esse é à nossa direita, amarelinho, é o que a gente falou, onde temos a informação da equipe que acompanha o Dr. Bezerra de Menezes. Eurípides Barçanufo, José Petitinga, o Jesus Gonçalves e o próprio Manuel Filomeno de Miranda. Ao ler esses dois livros, vocês vão se emocionar muito, porque vocês vão ter uma ideia de como a espiritualidade trabalha para nos ajudar. E também para ajudar os nossos irmãos recém-desencarnados. Tudo isso pela caridade. Que Jesus os abençoe. Olha ele aí, uma bela figura, né? E obrigado pela atenção de vocês. Contatos para quem quiser, nós temos aí o Facebook, é só procurar pelo meu nome, Aloísio Rocha, é Aloísio com U e com S, tá bom? Colocar o outro não vai me achar. E o e-mail nós temos aqui, aloisioroque, com C mudo, @gmail.com, tá bom? Então, a nossa apresentação da palestra termina aqui. Que todos vocês possam ser centelhas de luz, que vocês possam iluminar o caminho por onde vocês vão passar. Todas as avenidas, todas as ruas, todas as alamedas, todas as casas por onde vocês passarem, que vocês possam deixar um pouco de luz. E com essa luz, que todas as pessoas sejam
beneficiadas e assim nós consigamos a paz tão almejada por todos nós. Que todos vocês fiquem com Jesus e que sejam abençoados pela espiritualidade superior. Muito obrigado.